Olá, bem-vindo ao canal. Se você tem uma pequena propriedade rural, quer aumentar a sua rentabilidade nela, você está no lugar certo, porque hoje eu vou te mostrar 5 estratégias específicas para transformar sua pequena propriedade em uma fonte de renda muito lucrativa. E nada de dicas genéricas. Aqui você vai aprender como fazer, vai aprender o que fazer, como fazer e por que essas estratégias funcionam para ter rentabilidade. E o melhor, com exemplos e cálculos reais para provar os resultados. Basta você adaptar para a sua realidade. Bora começar? A primeira atividade lucrativa em uma pequena propriedade, uma pequena área, é o cultivo de pimenta, biquinho, essa pimenta. Pessoal, uma ótima estratégia para uma pequena área da sua propriedade rural é produzir essas pimentas. Ela é uma cultura de alta demanda e um excelente valor de mercado. A pimenta biquinho ela é utilizada tanto em conservas quanto para consumo fresco e ela tem uma boa resistência, o que facilita o seu manejo. A pimenta biquinho tem um alto rendimento por hectare e exige poucos insumos em comparação com outras culturas. Além disso, é fácil encontrar mercado para esse produto, tanto no atacado quanto para pequenos comerciantes e consumidores finais. É fácil encontrar compradores. Assim você não terá dificuldade em vender a sua produção. Imagine uma pequena área de cerca de meio hectare. Sua produção nessa área pode chegar a 10 toneladas por ano. O preço médio de venda do quilo da pimenta biquinho no mercado é R$ 8,00 o quilo, o que te daria uma renda anual de 8 vezes 10 toneladas, 10 mil, o que daria R$ 80 mil por ano, isso de receita bruta anual. Tirando seus custos com produção, que seriam os custos com insumos como fertilizantes, mudas, defensivos, que fica por volta de R$ 15 mil anualmente. O custo com mão de obra, que pode variar de 10 mil a 15 mil reais, dependendo da sua demanda, da sua precisão, e outros custos que podem, custos extras. Você coloca uma margem de uns 5 mil reais. Para calcular o seu lucro líquido, você vai pegar esses 80 mil, que é a sua receita bruta do ano inteiro, menos os custos de produção, que é 15 mil, mais 10 mil, mais 5 mil, menos esses valores somados. Você terá um valor de 50 mil por ano de lucro líquido, apenas produzindo pimenta biquinho. Então a rentabilidade desse cultivo a gente calcula da seguinte forma: a gente tem a receita bruta anual, que é 80 mil. A gente tem o lucro líquido anual, que é 50 mil. A gente vai pegar esse lucro líquido e dividir pela receita, 50 mil sobre 80, e multiplicar por 100. Dessa forma conseguiremos obter nossa rentabilidade, que nesse caso foi de 62,5%. Você pode adaptar os cálculos de acordo com a sua produção. Essa é uma excelente estratégia para pequenos produtores, principalmente para quem está começando e quer ter uma cultura de fácil manejo e alta comercialização. Pense na pimenta biquinho. Qual a época de plantio dessa cultura? A pimenta biquinho prefere climas quentes e tropicais, temperaturas por volta de 20 a 30 graus Celsius. 20 a 30 graus. Pode ser cultivada praticamente o ano inteiro, mas os melhores períodos são de agosto a outubro aqui no Brasil. Isso nessas regiões mais quentes. Nas regiões mais frias do Brasil, o plantio deve ser feito logo após as geadas, entre setembro a novembro. Tem alguns cuidados que são importantes nessa cultura, que é a escolha do solo. Ela prefere solos bem drenados, solos férteis e ricos em matéria orgânica, com pH de 5,5 a 6,5. Realize a análise de solo e corrija as deficiências dele. Faça o preparo da área com aração em gradagem, dessa forma eliminando ervas daninhas. Adicione matéria orgânica ou esterco curtido no seu plantio, de acordo com a análise de solo já feita. Para o plantio das mudas, use mudas de qualidade compradas em viveiros confiáveis ou produzidas em bandejas. Você mesmo pode produzir suas mudas comprando sementes de qualidade
Produzir suas mudas em bandejas, pequenas bandejas, cerca de 200 células com substrato rico. E o transplante tem que ser feito quando as mudas atingirem de 10 a 15 centímetros. Isso cerca de 30 a 40 dias após a semeadura. O espaçamento ideal é 1 metro entre linhas e 0,5 metro entre plantas. Em meio hectare você poderá plantar cerca de 10 mil pés. Cerca de 10 mil pés de pimenta biquinho. A pimenta biquinho precisa de irrigação regular. E para isso você pode utilizar tanto gotejamento ou aspersão, para manter o solo levemente úmido, sem encharcamento. Durante a fase inicial, a fase vegetativa, regue diariamente. Reduz a frequência na fase de frutificação. Realize também a adubação com NPK, nitrogênio, fósforo e potássio, de acordo com a análise de solo. Você tem que basear sempre na sua análise de solo. Adubações complementares com micronutrientes, como cálcio, boro, são importantes para você evitar problemas na qualidade e no enchimento dos frutos. Quanto à praga, as principais pragas incluem os ácaros, os tripes. Faça controle com defensivos biológicos ou químicos, alternando os produtos para não criar uma resistência dessas pragas. Doenças como a antracnose e a murcha difusária e a murcha bacteriana podem sim surgir em condições de alta umidade. Utilize fungicidas específicos, sempre de forma preventiva, e tenha um bom espaçamento para sempre ter uma boa ventilação entre as plantas. A colheita vai iniciar cerca de 90 a 120 dias após você fazer o transplante das mudas. Colhe os frutos manualmente assim que eles estiverem vermelhos, mas ainda estiverem firmes. Ou seja, tem que ter esse cuidado. Eles têm que estar vermelhos e firmes, para que você encontre mercado para eles e não perca a sua produção. A segunda atividade mais produtiva para você fazer em pequenas áreas é a produção de mel em colmeias. Pessoal, uma estratégia muito lucrativa para as pequenas propriedades e muitos produtores têm adotado essa estratégia é a produção de mel, pois as abelhas ocupam pouco espaço e, além de produzir o mel como produto principal, ajudam na polinização de diversas culturas e aumenta a produtividade de lavouras como café, frutas, hortaliças. E isso é um benefício extra para quem já trabalha com agricultura. E por que funciona? O mel é um produto de alta demanda, com excelente valor de mercado e baixo custo de produção. Além disso, você pode diversificar os produtos, porque você pode vender própolis, o pólen até geleia real, sem contar os benefícios da polinização fornecida pelas abelhas, que pode aumentar sua produção agrícola cerca de 30% a mais. Para escolher entre abelhas com ferrão ou sem ferrão, tenha em mente os seguintes pontos. As abelhas com ferrão, Apis mellifera, produzem grandes volumes de mel, ou seja, é mais indicado para quem quer altas produções. Só que elas necessitam de cuidados no manejo para evitar acidentes, especialmente em áreas próximas a residências. E elas exigem também que você utilize os equipamentos de proteção para trabalhar com elas, como os macacões, as luvas, os fumigadores para o manejo seguro. Todos esses produtos estão na descrição do vídeo, para inclusive isso. Mas se você optar pelas abelhas sem ferrão, elas são mais ideais para áreas urbanas ou pequenas propriedades, já que oferecem mais segurança, não oferecem riscos de você levar ferroadas. Em comparação com as abelhas com ferrão, Apis mellifera, a abelha sem ferrão, as meliponius, produzem uma menor quantidade de mel, mas o seu mel é muito mais valorizado, podendo chegar a R$ 150 o quilo do mel dessa abelha, devido à sua qualidade e propriedades especiais. Tem estudos que comprovam que esse mel dessas abelhas curam até mesmo doenças. Vou deixar alguns artigos para vocês tirarem curiosidades. E outra, essas abelhas necessitam de caixas especiais para as suas colmeias. São chamadas de caixas meliponários. Eu vou tentar encontrar na internet a melhor de um preço mais acessível e deixar aqui na descrição desse vídeo também. Cuidados necessários na produção de mel. Escolher um local sombreado, protegido de ventos fortes e distantes de área com muita movimentação, tanto de pessoas quanto de animais. Garanta
uma fonte de água limpa nas proximidades. Certifique-se também que há plantas floríferas na área. Isso durante todo o ano tem que ter plantas com flores na região. Se faltar flores, pode ser necessário complementar a alimentação das abelhas com xarope de açúcar. Vou deixar algumas imagens aqui para você ver como é. É importante então a gente ter culturas como café, como citros, manga, eucalipto e plantas nativas. Isso é excelente para manter as abelhas produtivas. Quanto à higiene das colmeias, inspecione frequentemente as suas colmeias para evitar a presença de parasitas, pois eles podem comprometer a saúde das abelhas. Faça rotineiramente, frequentemente, a higiene das colmeias. Substitua as peças danificadas para não afetar a produção de mel das abelhas. No momento do manejo, é importante fazer o manejo de forma simples para evitar o enfraquecimento da colmeia. Você pode reforçar colmeias menores com quadros de colmeias maiores. Se estiver começando, busque um curso. Na descrição desse vídeo eu vou deixar um curso sobre apicultura. Tudo sobre apicultura para você aprender. Assim você aprende as técnicas corretas e produz mel na sua propriedade aí, com bastante qualidade e alta produtividade. Vamos a um exemplo prático. Quanto a produção de mel pode ser benéfica? Imagine que você tem 50 colmeias. A produção por colmeia, utilizando abelhas com ferrão, é cerca de 30 kg por ano, que dá uma produção total de 1.500 kg por ano, multiplicando a quantidade por colmeia pela quantidade de colmeias. O preço médio no mercado é R$ 30 o quilo, dependendo da região, mas vamos considerar R$ 30 o quilo de mel, o que te dá uma receita bruta anual de R$ 45 mil. Seus custos estimados quanto às colmeias e o manejo inicial são R$ 10 mil, isso amortizado em uns 5 anos. Também custos com insumos, que pode ser a alimentação complementar e a manutenção, que fica por volta de R$ 5 mil por ano também. Assim você calcula o seu lucro líquido. 45 mil que é a sua rentabilidade bruta, menos o custo de produção, que a gente está considerando esses 10 mil e os 5 mil. Esse 10 mil está amortizado em 5 anos, ou seja, 10 mil dividido por 5 mais 5 mil. Tudo isso vai ser 45 mil menos, entre parênteses, 10 mil, entre parênteses, 10 mil dividido por 5 mais 5. 10 mil dividido por 5, 2.500, mais 5, 7.500. Seu lucro líquido será calculado da seguinte forma: 45 mil menos 10 mil sobre 5, que é a quantidade de anos amortizado, mais 5 mil, que é o valor da manutenção e da alimentação complementar. Isso te dá um lucro líquido de 37 mil por ano. Quanto à rentabilidade dessa produção agrícola, conforme estimamos, a receita bruta de R$ 45 mil e um lucro líquido de R$ 37 mil, utilizando a fórmula, você pega 37 mil, divide pela renda bruta, 45 mil, e multiplica por 100, que dá uma rentabilidade de 82,22% de rentabilidade. Ou seja, a rentabilidade com mel é significativa, muito boa. As abelhas trazem um benefício indireto incrível, que é a polinização. Além das suas produções de mel, elas conseguem aumentar a produtividade de outras culturas. O café, a hortaliça, as suas frutas, seus pés de frutífera, trazendo mais lucro para a sua propriedade como um todo. Agora me conta, você já pensou em começar uma criação de abelhas na sua propriedade? Qual das opções você utilizaria, com ferrão ou sem ferrão? Qual é mais interessante para você? Deixe aqui nos comentários se essa ideia te ajudou. E deixe um like e compartilhe com os produtores, seus amigos e outros interessados. E não para por aí, porque só estamos no segundo cultivo mais lucrativo para pequenas áreas. Agora vem o terceiro cultivo mais lucrativo, que é a criação de galinhas caipiras. Agora vamos falar de uma das atividades mais rentáveis para pequenos produtores rurais, que é a criação de galinhas caipiras para a produção de ovos. Essa produção exige pouco espaço, tem boa aceitação no mercado
e oferece uma ótima margem de lucro, especialmente se você trabalhar com vendas diretas para o consumidor final e mercados locais. E por que funciona? Os ovos caipiras possuem alta aceitação no mercado, principalmente por serem vistos como mais saborosos e mais saudáveis do que os ovos convencionais de granja. E além disso, o preço deles é superior, girando em torno de 0,80 centavos a R$ 1 por unidade, dependendo da sua região. Isso depende da sua região. Outro ponto positivo é o aproveitamento do esterco das galinhas, uma vez que eles reduzem os custos da fazenda, da lavoura, gerando assim um ciclo sustentável na propriedade. Cuidados e manejos necessários para criar galinhas caipiras. Primeiro, o espaço e a infraestrutura. A área necessária para criar galinhas, para cerca de 500 galinhas, você precisará de 500 metros quadrados, sendo 300 metros quadrados para a área de pastagem, piqueteado para que as aves possam ciscar e se alimentar naturalmente, e vai precisar de 200 metros quadrados para o galpão, onde elas dormirão e botarão ovos. O galpão deve ser ventilado, protegido contra a chuva e ventos fortes, com ninhos confortáveis para as galinhas e poleiros. A recomendação é de um ninho para cada 5 galinhas. Quanto à alimentação, ofereça uma alimentação balanceada, com ração específica para a postura, complementada com alimentos naturais, como milho triturado, milho já triturado, restos de hortaliças, farelo de trigo e minerais. Certifique-se de que sempre haja água limpa e fresca disponíveis para as galinhas. Quanto às vacinas, as principais doenças a serem prevenidas incluem a Newcastle, a Gumboro, a bulva aviária. Essas doenças é muito importante você vacinar as galinhas. Consulte um veterinário para planejar o cronograma vacinal. Já no manejo sanitário, mantenha os comedouros e os bebedouros sempre limpos. Desinfete também o galpão. Isso regularmente para evitar a proliferação de doenças. Para manter uma boa taxa de postura, garanta de 12 a 14 horas de luz por dia. Use a iluminação artificial nos períodos de menos luminosidade. Ou seja, você verifica a durabilidade de luz natural que seu galinheiro tenha e depois fornece a iluminação artificial, cobrindo as horas restantes de luz necessárias. Os ovos têm que ser coletados de 2 a 3 vezes ao dia, para evitar que sejam sujos ou danificados. Armazene-os em um local seco e fresco, evitando a exposição direta ao sol. Lá na área de piquete, será um piquete rotacionado. Divida a área de pastagem em piquetes e alterne o acesso das galinhas, garantindo que a vegetação se recupere enquanto elas se alimentam em outro lugar. Isso também ajuda a prevenir doenças e manter o solo sempre fértil. Exemplo, a área necessária que precisaremos, se formos utilizar 500 metros quadrados, sendo 300 para pastagem e 200 para o galpão, com um número de 500 galinhas, e a produção por galinha gira em torno de 24 ovos, você terá uma produção por mês de 12.000 ovos, girando o preço médio de vendas a 80 centavos, a provável receita mensal será 12.000 vezes 0,80, tendo uma receita bruta mensal de R$ 9.600. Os custos mensais, como custos com ração, considerando a média de 120 gramas de ração por ave a cada dia, no total dará R$ 4.000 de custos com ração. Vacinas e manejos, cerca de R$ 1.000, isso incluindo desinfetantes, vacinas e eventuais suplementações. Quanto à mão de obra, se essa mão de obra for esporádica, não contratada, CLT, ou se for você mesmo que faz a mão de obra, você tem que calculá-lo de acordo com o seu custo de oportunidade. Eu vou considerar R$ 2.000 como mão de obra, como custo com mão de obra, R$ 2.000. Isso para o manejo, para a coleta, cuidados gerais. Então, pegando a receita bruta de 9.600, menos os custos totais, que é 4.000 da ração, mais 1.000 das vacinas, mais 2.000 com a mão de obra, dando um total de custo de R$ 7.000,
O lucro líquido por mês é 9.600 menos 7.000, dando um lucro de R$ 2.600 por mês, ou 31.200 por ano. Quanto à rentabilidade desse investimento, a receita bruta mensal, sendo 9.600, que no ano dá R$ 115.200 no ano, os custos totais anuais vai dar 84.000 e o lucro líquido anual dá 31.200. Para calcularmos a rentabilidade anual desse negócio, pegaremos 31.200, que é o lucro líquido anual, dividido pela receita bruta anual, isso multiplicado por 100, dando a rentabilidade de 27,08% de rentabilidade. Vai de cada um verificar se essa rentabilidade é o suficiente para você, ou você deveria utilizar esse investimento em outra atividade. Como falado, isso é uma média, é um exemplo. Você aplica esses cálculos para a sua realidade. Essa atividade é perfeita para quem tem áreas menores na propriedade, cerca de 500 metros quadrados, como no exemplo. É uma forma de você diversificar a renda. Além disso, os ovos caipiras, eles podem ser vendidos diretamente para consumidores locais. Também mercados e feiras, o que vai aumentar sua margem de lucro, uma vez que você consegue vender um pouco mais caro nesse lugar. E aí, o que você achou dessa ideia? Já pensou em criar galinhas caipiras? Isso para a produção de ovos na sua propriedade? Ou já fez isso e não deu muito certo, ou deu certo? Conte aqui nos comentários para a gente. A quarta atividade lucrativa para fazer uma pequena propriedade é o plantio de abóbora japonesa. Outra cultura que funciona muito bem é a abóbora japonesa, pois ela tem boa aceitação no mercado e exige poucos cuidados, sendo uma ótima opção para áreas pequenas. E por que funciona essa atividade? A abóbora japonesa ela é resistente, tem um baixo custo para produzir e pode ser cultivada em consórcio com outras culturas, como por exemplo o milho ou a mandioca, o que aumenta a rentabilidade da sua área. Ela é uma cultura até com alta demanda, isso especialmente em mercados locais e feiras. E o ciclo de produção é relativamente rápido. Por exemplo, se você tem lá 1 hectare de área e a sua produção com abóbora japonesa gira em torno de 20 toneladas por hectare, o preço médio de venda é de R$ 1,80 cada quilo, a sua receita bruta nesse exemplo seria de R$ 36.000. Verificando os custos, vai ter custos com insumos, que vão ser os fertilizantes, as sementes, os defensivos, se for o caso, vai girar em torno de R$ 10.000. A mão de obra, considerando uma mão de obra esporádica ou mesmo a sua mão de obra, porque você tem que calcular a sua mão de obra também, uma vez que você tem um custo de oportunidade por estar fornecendo a mão de obra para a sua própria atividade. Por exemplo, o tempo que você investe lá trabalhando na roça, plantando, colhendo, fazendo o manejo da sua cultura, você poderia estar fazendo outra atividade que remuneraria naquele tempo específico. Esse valor você tem que considerá-lo. Então, o custo com mão de obra eu vou considerar um valor de R$ 8.000. Também teremos outros custos, como transporte, a irrigação, se for o caso, que vai girar em torno de R$ 2.000. Sendo assim, o lucro líquido por safra será 36.000 menos 10.000 dos insumos, 8.000 da mão de obra, 2.000 de outro custo como o transporte ou irrigação, que vai dar um lucro líquido por safra de R$ 16.000. Para calcularmos a rentabilidade, será esse lucro líquido 16.000 dividido pela receita bruta de 36.000 multiplicado por 100. No nosso exemplo, teve uma rentabilidade de 44,4%. Uma boa rentabilidade até. Com 2 ciclos anuais, você pode dobrar esse valor, chegando a R$ 32.000 por ano. Aplicando práticas simples de manejo, você consegue produzir bem, o que vai tornar o cultivo de abóbora um excelente negócio, uma excelente alternativa para quem busca ter uma rentabilidade na roça em um curto prazo. A quinta dica de atividade bem lucrativa para uma pequena propriedade é a união de todos os fatores, de todas as atividades.
que é a venda direta de cestas agroecológicas. O que é isso? Isso é uma forma de você eliminar intermediários e aumentar a sua rentabilidade, a sua margem de lucro. Porque vendendo cestas agroecológicas, você vai combinar produtos frescos da sua propriedade, como as frutas, hortaliças, os ovos, o mel, e vender diretamente ao consumidor final essa cesta com todos esses produtos. O que você agrega valor, uma vez que fornece diversos produtos ao mesmo tempo para o seu consumidor e cria um cliente e cria uma carteira de clientes fiéis que sempre vão comprar de você. Os consumidores, eles valorizam os produtos frescos e de qualidade, além de estarem dispostos a pagarem mais por alimentos que venham sem intermediários, sem precisar passar por uma revenda, um mercado. Eles valorizam isso. É uma forma de você fidelizar o seu cliente e também agregar valor nos seus produtos. Essa atividade tem, em muitos casos, essa atividade de venda de cestas com todos os produtos da sua propriedade tem tido uma boa rentabilidade para quem está fazendo isso. Por exemplo, se você conseguir produzir 50 cestas por semana, tendo um conteúdo de 5 kg de hortaliças, uma dúzia de ovos e 500 gramas de mel, por exemplo, o preço médio dessa venda pode ser R$60. 60 vezes a quantidade de cestas, que é 50, você teria uma receita semanal de R$3.000, que no mês dá 12 mil. Os custos mensais para fazer essas cestas seriam com a produção dos itens, que são as hortaliças, os ovos e os mel, que já é o custo que você já tem de qualquer forma, produzindo as atividades anteriores, ou a atividade que você já faz na sua fazenda, já faz na sua propriedade. Vamos considerar que para produzir você considerou um valor de R$6.000. Tem também os custos com a embalagem e transporte, que vai girar na casa de 2 mil. Ou seja, o lucro líquido mensal com a produção de cestas agroecológicas vai ser 12 mil menos 8 mil, que é um lucro líquido de R$4.000 por mês, ou um lucro de R$48.000 por ano. Para calcularmos a rentabilidade desse negócio, pegamos 4 mil, dividimos por 12, que é a receita bruta, multiplicamos por 100, dando um total de 33,33% de rentabilidade. E essa estratégia é poderosa não apenas pela rentabilidade, mas pela criação de uma relação direta entre você e o consumidor, garantindo uma base de clientes fiéis e que constantemente vão comprar seus produtos, além de permitir que você agregue valor naquilo que você produz. Essas 5 estratégias de alta lucratividade para uma pequena propriedade, que eu compartilhei aqui agora, são práticas específicas e já comprovadas, porque tem muitos produtores que já estão fazendo isso. Pequenos produtores estão nessa levada de fazer essas atividades. Você provavelmente já viu, ou já produz, ou já viu alguém fazendo alguma dessas atividades, como o mel, quanto a galinha caipira, hortaliças, mas talvez você nunca tenha parado para pensar o quanto isso pode ser lucrativo ou não, se vale a pena fazer essa atividade ou não vale a pena. A ideia desse vídeo foi justamente questionar isso, descobrir se vale a pena você fazer essas atividades e se elas são suficientes para você ter uma boa rentabilidade em uma pequena área. Ou seja, então, com o cultivo de pimenta biquinho, produção de mel, criação de galinhas caipiras, plantio de abóbora japonesa e venda direta de cestas agroecológicas, contendo inclusive esses produtos, você pode transformar sua pequena propriedade em um negócio muito lucrativo. Essa diversificação é muito importante, porque uma vez que alguma atividade não te fornecer aquele lucro esperado, aquela rentabilidade esperada, outra pode compensar muito essa perda. Agora me conta aqui nos comentários qual dessas atividades você pretende implementar. Você começaria a fazer alguma delas ou já faz? Eu quero saber. Deixa aqui no comentário antes de assistir esse próximo vídeo que eu te recomendo. Te vejo lá!